Olá você que nos acompanha aqui na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho e estamos começando um formato especial do programa Política. Hoje, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Vamos fazer aqui um passeio sobre os resultados eleitorais no estado do Ceará e também em nível nacional. Como ficou o mapa do Brasil a partir do primeiro turno e como as forças políticas do Ceará vão atuar agora a partir dos resultados do último dia 6 de outubro. Para isso, eu converso aqui com o nosso convidado, Luiz Cláudio. Tudo bem, Luiz Cláudio? Tudo bem, Erivaldo. E é interessante, né, Erivaldo? Segundo turnos que saíram totalmente do que nós estamos acostumados, né? Houve uma grande reeleição, houve também a ida de muitos candidatos apoiados por prefeitos que vão sair por segundo turno, e em alguns momentos nós vamos ter uma disputa da direita, que é ligada ao Centrão, com a direita que é ligada ao Partido Liberal, que é um pouco mais radicalizada, que tem um discurso mais alinado às redes sociais do que os veículos de comunicações tradicionais. Você pega aqui o caso do André Fernandes, o caso do Bruno, lá em Belo Horizonte, a vereadora que vai em Aracaju, e a grande surpresa, aquela jornalista de Curitiba que chega ao segundo turno como franco favorita. Exatamente. A gente pode dizer, então, que a centro-direita, basicamente o centro principalmente, aí a gente está citando nas entrelinhas o PSD, dedidado, foi o grande vencedor, a grande vencedora, a força política vencedora do primeiro turno, pelo menos, Luiz Cláudio? É interessante isso. Em termos, sim. Mas quando o PSDB não consegue colocar o seu candidato ao governo estadual no segundo turno em São Paulo, e o Tarcísio de Freitas vai e derrota a Fernanda Haddad do PT para o governo do estado em 2022, era natural que Baleia Rossi, líder do MDB, o Kassab, líder do PSD, o próprio Tarcísio, junto com a cúpula nacional do Republicanos, fatiasse São Paulo. Só no estado de São Paulo, o Gilberto Kassab elegeu quase 300 prefeitos, dos 800 que ele conquistou, quase 900. O MDB ainda se transformou numa grande força. E é interessante, o Partido Progressista, ou PP, ainda também é uma grande força influente, com quase 800 prefeituras. O União Brasil, que foi aquela junção entre democratas e o PSL, também é outra força, 600 prefeituras. Já, na minha avaliação, o Valdemar Costa Neto prometendo eleger 1.000 prefeitos, lógico que ele não ia alcançar esse patamar, mas, poxa vida, também quase 600 prefeitos, quer dizer, demonstra de que o Brasil, sim, deu uma guinada à direita, mas há um motivo bem específico para essa explicação, não é ideológica. O orçamento secreto, na qual os deputados mandam dinheiro aos municípios, refortaleceu o papel local, e principalmente dos candidatos que já tinham uma máquina na mão, tá certo? E os candidatos da oposição receberam bons recursos desses partidos do fundo eleitoral. Então, é uma nova radiografia que a gente tem que fazer. Entendi. Agora, quando você fala, Luiz Cláudio, que o Brasil, em termos macro, né, deu uma guinada à direita, é uma guinada propriamente ou é um movimento que já vinha de eleições anteriores? É um movimento que segue, que vem de eleições de 2016, 2020 e agora 2024? Ou essa guinada que você fala é um movimento apenas dessas eleições municipais? Vamos com calma. O eleitor, em 2016, ele radicalizou. Ele quis, literalmente, mandar um recado ao governo federal, na época, sob ainda a administração da prefeita ou da presidenta Dilma Rousseff, ou presidente Dilma Rousseff. O que aconteceu em 2020? Você teve uma polarização forçada pelo comportamento errático do Bolsonaro, sendo contra a vacinação, batendo de frente com os prefeitos e os governadores, mesmo os governadores da base aliada dele, como, por exemplo, Goiás, Ronaldo Caiado. Está entendendo? Esse ano, não. Esse ano você teve a discussão local.
com as suas peculiaridades. Nós, por exemplo, tivemos um prefeito aqui em Teresina, rapaz, que o cara não chegou nem a 5% dos votos. Nós já tivemos um prefeito em São Luís que foi reeleito com mais de 50% dos votos. Um ex-prefeito de Natal não conseguiu ir para o segundo turno. Quer dizer, você vê que cidades que são teoricamente desproporcionais ao tamanho de Fortaleza, o Bruno Reis, lá em Salvador, ganhou com uma facilidade. Não houve lá nacionalização da campanha, nem regionalização, houve a questão mesmo local de discussão administrativa. Esse mesmo cenário vai para o João Campos. Tem gente que chega e diz assim, não, o João Campos ganhou mostrando que a centro-esquerda, as forças progressistas estão ainda muito fortes. Não. Ele, em 2020, só para lhe passar a palavra, Erivaldo, em 2020, ele concorreu com a Marília Reis, ainda no PT, e ele adotou um discurso antipetista. E ele fez uma administração mais técnica do que você possa imaginar, estilo Eduardo Paes e estilo Bruno Reis, que acabou sendo blindado com uma votação estrondosa, da qual lulistas e bolsonaristas votaram nele, sem saber se ele recebeu apoio de qualquer um dos dois. Entendi. É interessante essa sua radiografia, Luiz Cláudio, porque você está fazendo uma análise na região Nordeste, um reduto do PT, e com algumas capitais que mandaram recados muito claros, né, para o governo federal, para o PT. O que isso traz de mensagem para 2026? Vamos com calma. Aí o cara vai dizer, o PT deixou de ser forte no Nordeste? Não. Ele é forte no Nordeste porque ele ampliou principalmente nos pequenos municípios. Os pequenos municípios é o mesmo processo que nós assistimos no final dos anos 70, começo dos anos 80, da Arena, que depois passou a ser PDS. Quando houve a ruptura interna e foi criado o Partido da Frente Liberal, o PFL tomou esse posicionamento. Depois, nós tivemos um PT que chegou ao poder, que a partir de 2006, alguns grandes estados do Nordeste e alguns municípios eram divididos entre PT e PSB. Agora não, agora a gente já vê que existe um centrão que demonstra força, centrão moderado, time Bruno Reis, tá certo? E um centrão radicalizado, liderado pelo PL, que no começo desse bloco eu já tinha dito, que consegue dialogar nas redes sociais, que tem um eleitor de seguinte perfil, que ganha de 2 a 5 salários mínimos nas grandes cidades, sexo masculino, tá certo? E que é evangélico. O crescimento dos neopentecostais e dos pentecostais no Nordeste, com certeza, traz um problema muito sério futuramente para o PT e para o presidente Lula. Entendi. Então, em termos numéricos, o PT cresceu em todo o Brasil, mas também viu não só o Centrão crescer, mas os próprios aliados, né? Isso acaba sendo também algo que deve entrar na mesa de negociação, né? Tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, você tem uma eleição como de São Paulo, o candidato é do MDB, o chefe de coordenação da campanha dele, nada mais, nada menos do que o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Do outro lado, você tem o Gilberto Kassab, do PSD também, que está lá junto, e tem o pessoal da direção nacional do Republicanos. Esses partidos já deixaram bem claro, a partir do município de São Paulo, de que lado estão. Ali, o Lula já nota que vai ter que fazer uma nova realinhamento, uma reforma ministerial já no final de 2024, não vai ser o começo de 2025, não. Exatamente. E para deixar claro em palavras, Luiz Cláudio, é que toda a eleição municipal é uma grande prévia das eleições gerais, né, para o governo do Estado, para a própria Câmara dos Deputados, para o Congresso como um todo, ou seja, isso aí, o que você acaba de falar, tem que entrar na contabilidade desse rearranjo que o Palácio Planalto vai ter que fazer. É isso? Com certeza. E sobre a questão do Ceará, que nós vamos conversar no próximo bloco, entre esses cálculos. Existem 2 tipos de eleitorado no Ceará hoje, muito específico. O dos municípios medianos, tá certo? Aonde os prefeitos bem avaliados, independente do lado que eles estavam, conseguiram retornar. E você tem a tradição dos prefeitos dos pequenos municípios, que quase sempre é um grupo na situação da oposição, que quase sempre também são da base aliada do governador de plantão. Por que eu estou usando o termo governador de plantão?
Qualquer que seja o governador, se fosse Tasso e Lúcio, do PSDB, se fosse Cid, do PSB, se fosse Camilo, do PT, e agora é o Mano, do PT, eles sempre estarão do lado do poder. Então, não modifica muito. Eles estão usando apenas os partidos como veículos eleitorais. Eles não acreditam nos partidos e nem fazem um pouco parte. aquele clichê, né? Eu gosto do poder, não tenho culpa se o poder muda de lado, Por muda isso, de quando mãos. a gente Né? for agora para o segundo bloco, a gente entra diretamente, porque, literalmente, é essa discussão mais interessante. Entendi. É isso, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no programa Política, neste formato especial aqui na TV Otimista, e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Política, neste formato especial, fazendo uma radiografia, um balanço dos resultados do primeiro turno das eleições municipais de 2024. No primeiro bloco, fizemos ali um sobrevoo sobre o mapa nacional, destacamos os principais cenários regionais e também ampliando aí para as questões nacionais. E agora vamos focar com Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, nosso convidado de hoje, no cenário do estado do Ceará. Ô, Luiz Cláudio, o PSB, B de bola, de Cid Gomes, foi uma das forças que saíram das urnas mais forte. Tivemos também o PT, conquistou e conseguiu se manter, né, em muitos municípios. Teve também derrotas expressivas, ou tiveram, né, se a gente for colocar aí o PT e o PSB, e que outros pontos você destacaria do resultado geral? Mas é interessante, o que nós conversamos no final, na realidade, na metade do primeiro bloco. O orçamento secreto, ele fortaleceu muito os deputados federais. Os deputados federais automaticamente mandam recursos para os seus aliados, tá certo? Principalmente os prefeitos e vereadores. Quando você não tem o poder na mão local, tem um fundo eleitoral que ajudou muito. Então, o que acontece? Independente das siglas partidárias, literalmente, esses grupos, eles já se enfrentavam em outras eleições. Um exemplo simples e objetivo. Júnior Mano e Arcilon Gonçalves fazem uma parceria. Júnior Mano é do Partido Liberal. Arcilon Gonçalves, se mal me engano, também ainda está filiado ao Partido Liberal. No entanto, os seus candidatos que se elegeram prefeitos ou estavam no AG36, desculpa, AG36 não, no PRD, tá certo? Que era o antigo Patriota, que se fundiu com o PTB, ou no Democracia Cristã, DC. Então, literalmente, ou era 25 ou era 27. Partidos que a nível nacional são pequenos e saíram aqui das urnas do estado do Ceará grande, por causa dessas duas figuras. Do outro lado, você tem um partido como o MDB, que você vê que entra em contradição. Você vê que o deputado federal, ex-senador e presidente estadual da agremiação vota no Naomi Amorim, lá em Caucaia. A vice-governadora do mesmo partido votou na campanha do Catanho. Quer dizer, você nota que os partidos em si estão cedidos e aos seus interesses particulares, tá certo? E nós temos uma mudança de rota dentro do União Brasil. Por quê? Sai dois grupos internos muito fortes. Sai o grupo do Moses Rodrigues, junto com seu pai, Oscar Rodrigues, que venceram em Sobral. Vai haver um desequilíbrio local lá em cima, na região norte. O município de Sobral não é só simbólico, está entendendo? O peso eleitoral dela é muito forte. E isso vai remodelar muitas forças da região norte, que são muito mais estabilizadas do que, por exemplo, na região central e do Cariri. Há essa diferença geográfica, política e eleitoral. Entendi. Você pega, por exemplo, o grupo que está no poder em Camusim manteve, o grupo que está em poder em Granja manteve, está entendendo? Lá não há muito essa mudança tão forte, não. Sobral foi um caso à parte. Na região central, você teve um equilíbrio muito importante. Você pega uma cidade como Parambu, poxa, o prefeito se elegeu com 80%, Tauá, 80%.
Quixadá é uma disputa muito interessante. O prefeito teve que brigar com o PT de Almando de Freitas, está certo? Deixou ele numa situação muito difícil para 2026, porque se ele apoiar uma reeleição petista, ele vai apoiar um grupo que vai trabalhar contra ele 2 anos depois, em 2028, quando ele vai tentar fazer o sucessor. Em Quixadá, foi uma disputa local entre PSB e PT. E você chega em Iguatu, o PSDB conseguiu eleger uma figura que não estava no script, contra um grupo que há muitos anos está lá e se transferiu para o PT e não tem nenhuma raiz com o Partido dos Trabalhadores. Juazeiro, que é um caso à parte, Erivaldo, porque você teve ali a junção de quase toda a oposição ao Estado do Ceará contra Eumano e Camilo num só palanque. Até o PL participou da base lá de Gleidson Bezerra. Como ele era muito bem avaliado, aí como você vai dizer assim, Luiz Carlos, mas como é que ele era bem avaliado? O Grupo Verdes Mares fez 3 pesquisas pelo Instituto Intec. Todos os 3 deu mais ou menos a proporção eleitoral correta. Mostrou o crescimento do candidato petista, mas demonstrava que, como o prefeito tinha uma grande e excelente avaliação, dificilmente ele perderia. E ele quebrou o tabu, né? Pela primeira vez, um prefeito de Juazeiro é reeleito, desde que se pratica a reeleição naquele município. Então, demonstrou que funcionou. Se esse mesmo modelo das oposições unificadas tivesse sido feito em Caucaia, que em Caucaia, se o PL apoia a candidatura oposicionista da deputada estadual Emília Pessoa, o coronel Adinaldo teve quase 11% dos votos. Se ele apoia a Emília Pessoa, ela estaria no segundo turno. Ela estaria no segundo turno. Que, aliás, a diferença para o Catânio, Valdemir Catânio, do PT, ir ou não para o segundo turno foi mínima, né? O Oscar Rodrigues também teve essa ajuda. Se as oposições não tivessem se diluído na segunda candidatura, provavelmente a ex-governadora teria sido eleita. Esse raciocínio serve para Fortaleza em se tratando do André Fernandes e do capitão Wagner e do Girão, porque ao longo da campanha, Luiz Cláudio, a gente inclusive discutiu aqui no programa político, né, de que a soma das intenções de voto dessas 3 forças, ou desses 3 personagens, né, já que estamos tratando aí da mesma raia política, passava, né, de 50%. Isso poderia ter levado o André Fernandes ou o capitão Wagner, qualquer que tenha sido, que fosse, né, o candidato, com perspectiva de ganhar no primeiro turno? E quando eu estive aqui no começo de setembro, eu fiz o seguinte diagnóstico: haveria uma polarização estática. Naquele momento, os dados eram o seguinte: você tinha um capitão Wagner com mais ou menos 30% dos votos e você tinha um prefeito que variava entre 17, 20 e 23. A soma dos dois aproximaria quase de 55% dos votos. Isso eu estou falando já na primeira quinzena de setembro. Eu fiz um diagnóstico que acabou demonstrando ser errado. Eu falei que haveria uma polarização estática, até tive, assim, falei trocando palavras com o nosso querido PC Noronhas, eu disse, não, Noronhas, eu acho que vai haver um equilíbrio aqui, essas 2 candidaturas, pelos recall que elas tinham antigamente, elas deverão continuar à frente. Entendi. Por quê? Em agosto, quando foram lançadas as candidaturas e começo de setembro, o efeito Lula e Bolsonaro de suas passagens não tinham sido ainda trazido votos. Tanto que você tinha as pesquisas do IDEA, Futura, Quest, Datafolha, a Paraná Pesquisa, que fez mais consultas eleitorais, você tinha ali um Evandro na casa dos 8% a 10%, você tinha um André Fernandes na casa dos 14% a 16%. Nunca alcançaram mais de 20%. Na segunda quinzena de setembro, o que aconteceu com a minha teoria estática? Ela permaneceu no contexto de que teria 2 candidaturas que iriam polarizar. Só que não eram as candidaturas que eu tinha indicado, que era o prefeito José Sarto
e o capitão Wagner, que eu acreditava pelo recall deles das campanhas passadas, e os dois grupos disputaram o segundo turno em 2016 e 2020, iriam se manter. Aí você vê esse surgimento desse fenômeno. Que a Atlas Intel captou bem antes, né? Por que as pessoas, às vezes, não entendem por que a Atlas Intel capta e as outras não captaram? Porque a Atlas Intel, ela trabalha numa coisa chamada interessante, que é um universo midiático real. É o cara que está com celular, que está com tablet, que é entrevistado e tal. Ele não é pressionado, ele não tem medo de dizer o voto dele, a preferência dele. Então, ele capta... Não tem interação humana, não, né? Ele capta as movimentações de crescimentos de volume de campanhas. Então, a campanha do André Fernandes cresceu e a campanha do Evandro Leitão cresceu. O que diferencia esses dois crescimentos? No começo do processo, você tinha a liderança do prefeito muito forte entre os eleitores de baixa renda, que ganham menos de 2 salários mínimos, do sexo feminino, católico, praticante ou não praticante, tá certo? E aquelas pessoas que dependem diretamente dos recursos ou das políticas públicas do município. Você está falando dos serviços e não dos terceirizados, por exemplo. Não, serviços. Serviços, né? Serviços públicos municipais. Então, né? O que acontece? O Zé Sarto estava cada vez mais, quando ele se colocava como candidato, ele tinha ali uma certa fortaleza, até estou fazendo aqui até um trocadilho. Mas o que aconteceu? Não me pergunte quem foi aquela pessoa que fez a campanha TikTok de Zé Sarto. Eu nunca vi isso. A história do óculos e tal. Não existe isso. As consultas eleitorais do Paraná Pesquisa, desde janeiro até a véspera do final do segundo turno, no começo do ano, a administração tinha mais de 60% de aprovação. Ótimo, bom e regular. No final do primeiro turno, ela tinha menos de 60%, porque ela foi contaminada pela rejeição do prefeito. Você tinha um eleitor que estava satisfeito com o modelo implantado por Roberto Cláudio, mas, no entanto, não estava satisfeito com a figura de José Sarto. Do outro lado, em 2022, quando o capitão Wagner se lança candidato a governador, um eleitor, tanto dos setores populares e da classe média baixa, votaram nele para governador e votaram no Lula. Entendi. A classe média baixa tem um dado muito importante que as pessoas se equivocam. Qual é? Ela não é... a força conservadora lá não é o bolsonarismo. A força conservadora lá é o lulismo que não vota no PT. O cara vota no Lula. O cara, está entendendo? Mas as bandeiras identitárias dos partidos progressistas, ele não se identifica. Ele se identifica mais com o discurso dos aliados do Bolsonaro, mas ele não quer muito papo com a figura do Bolsonaro, tá certo? E por isso ele faz esse Frankenstein eleitoral. Então, ele votou no Lula e votou no Wagner. O Wagner manteve esse eleitorado concentrado. Aí, o que aconteceu? Houve uma coisa muito interessante. O eleitor se identificou com o André Fernandes. O André Fernandes falou em renovação, falou no aparelhamento da Guarda Municipal para se tornar mais ativa e mais combativa ao crime, e também falou de que a defesa da família, a defesa da moral cristã. Luiz Cláudio, aqui em Fortaleza, a gente tem o candidato Evandro Leitão, que é um recém-filiado ao partido, no sentido da linha do tempo, né, de atuação do PT aqui em Fortaleza, e no primeiro turno houve um momento ali em que a rejeição do Evandro parecia atrapalhá-lo. Isso foi mitigado? Como é que está hoje a relação entre o candidato Evandro Leitão e o PT? O partido para onde ele foi mais ajuda ou mais atrapalha nesse processo de capta de voto? Eu vou fazer uma pequena linha de tempo aqui, para a gente ter uma noção de que tamanho era esse campo progressista liderado pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos 24 ou 25 anos. Em 2000, a candidatura do Inácio Arruda, mesmo sendo do PCdoB, com vice Arthur Bruno, um deputado federal, outro deputado estadual, ela chega ao segundo turno contra o Juraci com 30% dos votos válidos. Em 2004, há uma cisão
a candidatura da Luziane sai pelo Partido dos Trabalhadores, chega ao segundo turno com 22% dos votos e a candidatura do Inácio fica com 20% dos votos válidos, isso em 2004. Em 2008, o governador Cid Gomes consegue construir uma grande frente que apoia a reeleição de Luziane Lins e eles ultrapassam 50% dos votos válidos no primeiro turno e acaba a fatura. Não há um segundo turno. Em 2012, há um fenômeno interessante. Luziane lança o secretário de Educação, Eumano de Freitas, que hoje é o atual governador do estado do Ceará, ele tem 27% para 28% dos votos com a máquina. E o que acontece? Quando ela sai em 2016 como uma candidata de oposição pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo com o recall dela, ela tira 20% dos votos dela, de votos válidos no primeiro turno. Em 2020, ela também repete essa mesma candidatura, ela só tem 16% dos votos válidos no primeiro turno. Aonde que eu quero chegar? O Evandro chegou ao segundo turno com quase 35% dos votos. Quer dizer, já nessa esteira aí, ele colocou 20% de votos válidos acima do que o PT tirou na eleição passada. Na média das últimas eleições. Então, é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente frisar. Segundo, o Evandro, junto com a Gabriela Aguiar, literalmente, tem históricos de famílias que vieram de tradições fortes no interior, na política, tá certo? O Evandro, a vida toda, trabalhou e foi filiado ao Partido Democrático Trabalhista, só se desligando agora, na véspera de iniciar o processo eleitoral de 2024, e, literalmente, ele está usando o 13, que é uma referência para um modelo administrativo. O eleitor fortalezense, ele traz na memória, positivamente, a parceria do governo estadual com a prefeitura. Roberto Cláudio sai da presidência da Assembleia, se elege, tá certo, pelo PSB, e se torna um parceiro de Cid Gomes, ambos do mesmo partido. Já na reeleição de Roberto Cláudio, o governador era Camilo Santana, que literalmente cruza os braços em relação ao primeiro turno, em relação a Luziane Lins, mas no segundo turno entra na campanha de Roberto Cláudio e ajuda a derrotar Capitão Wagner. Mesmo processo em 2020, já Camilo encerrando praticamente o ciclo de 8 anos de mandato dele, estava no 6º, e consegue eleger o José Sarto em cima do Roberto Cláudio. Então, Evandro se torna um herdeiro natural desse modelo. Aí você tem um processo de colapso total da candidatura de reeleição de José Sarto, que vai ser necessário, principalmente, as pessoas oriundas das ciências sociais, da ciência política, da história e de outros ramos universitários, estudar mais afinco, porque agora não dá para entender como é que vocês colapsam de tal maneira. André e Evandro, Evandro e André, quais seriam as estratégias lado a lado, tendo em vista o perfil, ou os perfis bem diferentes, e a votação com a qual cada um saiu do primeiro turno, Luiz Cláudio? Primeiro vamos tentar compreender o fenômeno político, eleitoral e midiático do André Fernandes. 2000, Moroni, candidato de direita pura, mas o Moroni tinha sido vice-governador, tinha sido deputado federal, estava deputado federal. Ele tirou quase que 20% dos votos válidos do primeiro turno. Em 2024, ele tira 28% dos votos válidos no primeiro turno, em 2004. Em 2008, ele repete de novo a votação, tira 28%. Já em 2012, ele só tira 15% dos votos válidos. Aí apoia Roberto Cláudio. Em 2016, a candidatura do Wagner não era uma candidatura de direita pura. Ele era uma candidatura de direita com apoio de uma centro-direita ali do Eunício e Tasso Gereissati. Ele chega a 31% dos votos válidos. Já sozinho, já com seu grupo político, em 2020, ele consegue tirar 33% dos votos válidos, que ele já tinha conseguido eleger o senador Eduardo Girão para o Senado, tinha montado ali uma base de deputados federais e estaduais, estava até no PROS naquela época. Agora não.
O André, independente do bolsonarismo, consegue atrair um eleitor lulista conservador que tem uma simpatia pela pauta da direita, tá certo? O único diferencial é que ele vota no Lula para presidente, ele consegue chegar com 41% dos votos válidos. E Evandro, o Luiz Cláudio? É um candidato que nós poderíamos classificá-lo mais próximo de um centrão e de um modelo administrativo. Ele está usando 13, mas literalmente o eleitor, em sua grande maioria que votou nele, não identificou isso. Pelo contrário, muitas pessoas que votam no Evandro, mas não gostam da agremiação da qual ele faz parte. Ou seja, ele é melhor do que o partido muito, em termos... Muito. Tanto que quando uma parte da ala esquerda do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal de Fortaleza, foi para a Caucaia, na minha opinião, ajudou mais do que atrapalhou. Porque retirou do Evandro Leitão aquele mal-estar que havia internamente. E por pouco, esses mesmos que foram para a Caucaia, por causa de 8 votos de diferença, não voltaram para Fortaleza com a mão na frente e outra atrás. Quer dizer, é muito interessante. Para finalizar, a maior vitória do Evandro não foi ter ido ao segundo turno aqui em Fortaleza, não, que isso já estava bem claro. Foi, graças a Deus, para ele, o Catanho está no segundo turno, porque a ala mais à esquerda do PT, que poderia tirar voto conservador do Evandro aqui, vai estar mais ocupada lá em Caucaia do que em Fortaleza. Entendi. Ou seja, a Luiziane entrando na campanha de Evandro Leitão no segundo turno ajuda, mas carrega também um certo fardo aí, né? Não ajuda, não. Ajuda, não? Ajuda, não. Traria traria o carimbo. Partido dos Trabalhadores para um setor, principalmente da baixa classe média, que nós discutimos, e também da alta classe média, que essa é bolsonarista. Entendi. Ô Luiz Cláudio, vamos fazer mais um intervalo. Rapidinho a gente volta aqui com o programa Política, neste formato especial, comentando, analisando, fazendo um balanço das eleições em Fortaleza, em todo o Brasil, e daqui a pouquinho vamos falar de alguns colégios eleitorais no interior do estado. É rapidinho, a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você acompanha neste formato especial o programa Política, que está analisando os resultados do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Aqui comigo, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, consultor político, analista, sociólogo e também blogueiro nas horas vagas, não é isso, Luiz Cláudio? E um bom contador de história, às vezes. Quando eu não sei, eu invento bem. Quando você entra numa página em branco do Google e coloca lá Luiz Cláudio Ferreira Barbosa com Z, sai todas as minhas redes sociais. Muito bem. É interessante, Erivaldo, o público que mais me consome é da centro-direita para lá. Não é da, você é de não é da centro-esquerda. Mas você, por dever de ofício, tem que circular em todas as áreas. Eu seria classificado como, no meu campo pessoal, como progressista. Mas como eu procuro não agredir as bandeiras da direita e da centro-direita, tá entendendo? Porque hoje no Brasil é interessante, a própria centro-direita radicalizou para atrair esse voto da direita. Entendi. É um fenômeno que eu e você não encontrávamos na época em que, há 10, 15 anos atrás, nós dizíamos que o conservador era um cara de centro-direita. E não é mais. Por exemplo, você tem candidaturas de centristas, como o Ricardo Nunes, que ele tem que radicalizar num discurso para atrair o eleitor mais forte, antissistema. Entendi. Quer dizer, houve uma mudança de paradigmas. Por falar em atrair, a gente tem o André, que precisa de apoio, né? E aí a gente lembra aqui já do Girão, que declarou, do Capitão Wagner, que seria, por gravidade, um personagem interessante para declarar apoio a ele. E do outro lado, você tem também, por gravidade, para fazer justiça aqui ao comentário, o eleitorado do prefeito Sarto, que poderia ou poderá ir para o Evandro Leitão. É mais ou menos por aí que se desenha ou não? Se o Evandro conseguir passar para o eleitor do Zé Sarto que a parceria entre Estado e município, além de estar mantida, algumas políticas implantadas por Roberto Cláudio continuarem, ele traz. Entendi.
que é que acontece com o capitão Wagner? Roberto Pessoa, nas próximas horas, vai declarar apoio ao Evandro Leitão. Isso aí você também não acha que você não tem nenhuma dúvida sobre isso. Roberto Pessoa, a figura do Roberto Pessoa. Do União Brasil, partido do Wagner. Já o Oscar e o Moisés Rodrigues têm por obrigação apoiar o André Fernandes. Porque a questão lá em Sobral foi tão radicalizada que ele não tem condições de literalmente cruzar os braços e ficar assistindo. Eles vão ter que tomar um posicionamento. Então, nós estamos falando que a União Brasil, nesse momento, já está com problemas internos de discussões. Tá certo? Outro problema do Wagner. Se o Wagner, já no final de setembro, começo de outubro, começou a decair e o eleitor dele se transferir, em grande maioria, para a figura do André Fernandes, esse processo já literalmente já está acontecendo desde o final das urnas. Por quê? Deixa eu lhe dar um dado importante. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp e de outras redes sociais que apoiaram o Wagner. Arivaldo, mesmo antes de meia-noite de domingo, muitos desses grupos já estavam pregando o voto útil ao André Fernandes. Outro detalhe, na segunda-feira eu acompanhei, quando os administradores do grupo disseram quem votar no Evandro, por favor, se retire, vi pouca gente se retirando. Na sua grande maioria, as pessoas desses grupos que apoiavam o Wagner, defendendo o voto no André Fernandes. Então, vamos fazer aqui uma matemática. Vamos fechar em 11%. Se ele pegar 6%, o André Fernandes, ele pula de 41% para 47%. Já olhando para 50% ali, né? Ele pega 0,5% do senador Eduardo Girão. Por que eu estou botando 0,5%? Porque o Eduardo Girão tem um voto da classe média alta, que a porcentagem dele lá foi maior. O que é o cara da classe média alta? Nível universitário, sexo masculino, no caso do eleitor do Eduardo Girão, tá certo? Católico praticante e evangélico tradicional, não é mais o pentecostal, já é um outro tipo de evangélico, certo? Uma renda acima de 10 salários mínimos. Esse cara, ele pode até concordar com a agenda moral e ética de costumes do André Fernandes, mas vai olhar com o André com a desconfiança por causa da idade, tá certo? Da experiência. Portanto, você está dando esse desconto aí, né? Então, porque é importante esse cálculo. Então, se 0,5% for para o André, ele já está perto de 48%. É uma tarefa difícil para o Evandro. Eu vi umas coisas... Mas Fortaleza tem histórico, né? De candidatos que perdem o primeiro turno e ganham no segundo. A própria Luiziane fez isso com o Moroni em 2004, né? Deixa eu reforçar esse discurso aqui meu de uma outra maneira. A vitória de Eumano de Freitas no primeiro turno, em 2022, para o governo, criou uma espécie de religiosidade em alguns membros e setores progressistas do estado de Ceará de Fortaleza. E seus amuletos. Quando o Camilo entrar na campanha, o cara dispara. A vinda do Cid vai ajudar, porque também vai crescer. Lula também, né? Lula. Não, isso não existe. Por exemplo... Porque já está no preço, é isso? Já está contabilizado. Não, é porque, na realidade, o eleitor votou na continuação da boa gestão do Camilo. Ali, independente da candidatura do Eumano, se fosse outro petista, tinha também sido reeleito. A própria Isolda Sela, que não se elegeu prefeito... É o que dizem sobre o Eumano, né? Exatamente. Que se fosse um outro, também seria eleito governador. Então, esse talismã mágico, essa ideia mágica, Lula petista, não existe. Não existe. Vamos lá, vamos aos fatos reais. Está entendendo? O Ricardo Silveira ganhou em Quixadá sem precisar, mesmo contra o palanque do Lula. O prefeito... Juazeiro, né? Não, o prefeito de Quixeramobim venceu por méritos próprios. De Parambu, de Tauá, está entendendo? Estou aqui falando de cidades médias. Iguatu, o cara enfrentando o PT, se elegeu por um partido hoje nacionalmente local morto, que é o PSDB. O Gleison Bezerra demonstrou aquilo que nós conversamos no segundo bloco. Sobral, a tentativa... Agora, preste atenção, telespectador e ouvinte. A tentativa de ligar
Oscar Rodrigues, deputado estadual e prefeito eleito de Sobral, como um bolsonarista, falhou. Falhou e feio. Quando eu peguei a consulta eleitoral do Paraná... O Evandro está fazendo isso com o André. É equívoco. Se fizer... É equívoco. Isso é um equívoco. Você acha que não vai... É uma tentativa de repetir a mesma fórmula de 2020, quando o Sarto foi contra... Você diria, então, que a vinda do Bolsonaro não vai bolsonarizar o André? Não, porque, de novo, como eu falei no segundo bloco, a baixa classe média, que eu vou repetir de novo, uma renda de 2 a 5 salários mínimos, o indivíduo não depende diretamente das políticas públicas do município, do Estado. Lógico que ele usa, mas ele não depende diretamente, às vezes tem como se sair disso. De ensino médio, do sexo masculino, evangélico, pentecostal e católico conservador, esse cara se identificou com o André. Independente do Lula e do Bolsonaro, não vai fazer diferença, está entendendo? O que eu volto a falar, o que eu falei no segundo bloco, é que, nesse momento, o Evandro tem que dizer que ele administrativamente vai ligar o município ao Estado e ao governo nacional e vai tentar trazer benefícios para a população de um modo geral, principalmente de baixa renda. Ele já disse que vai replicar em Fortaleza, caso eleito, o que der para replicar, tudo que der para replicar em nível municipal, que já estiver no governo do Estado, ele disse que vai aplicar aqui na capital, o que é uma estratégia boa, né? Quando o André Figueiredo, no final, na última semana do pleito eleitoral do primeiro turno, ele usou o seguinte termo: quando o Sarto chegar ao segundo turno, eu vou lá pedir o apoio do Partido dos Trabalhadores. Você se lembra disso, né? Sim, sim. Ele já deixou a porta aberta. E também disse que... Não, ele deixou a porta aberta. E também disse, também aqui na TV Otimista, que por questões morais e por uma lógica nacional, o PDT deveria ou deverá apoiar a candidatura do PT, né? Em síntese, ele deixou a porta aberta, ele vai apoiar o Evandro Leitão. Ele não vai subir no muro. Porque nem ele e nem o ministro da Previdência pode se dar esse luxo. O André é um membro forte da direção nacional do PDT. Eles não podem se dar esse luxo. E outro fator, o único candidato deles agora competitivo é lá em Aracaju, e eles vão precisar do apoio do Partido dos Trabalhadores para enfrentar o PL lá. Então, literalmente, eles já entraram num processo interno dentro do PDT de que o André Figueiredo, junto com o ministro da Previdência, já tomaram um rumo cada vez mais se aproximando do governo federal. O Roberto Cláudio mergulhou, não elegeu o seu principal aliado de Fortaleza, o Lúcio Bruno. O Lúcio Bruno não se elegeu vereador. E do outro campo, o prefeito de Fortaleza não elegeu o irmão dele, o Elpidio Nogueira, para a Câmara Municipal. Rapaz, isso é uma demonstração que há algo errado. As estratégias políticas eleitorais foram equivocadas, está entendendo? Tanto que um amigo meu falou uma coisa interessante. A tendência da figura do Sarto é retirar o Antônio Henrique em 2026 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para ele voltar a ser deputado estadual e, muito provavelmente, o Roberto Cláudio talvez use o mesmo expediente com o Queiroz Filho, que é deputado estadual. Eu achei lúcido, eu achei que havia uma certa racionalidade. Agora, se você me perguntar se será dentro do PDT, eu acredito que não. O PDT não vai mais adentrar nesse cirismo, robertismo radical antipetista. Eu acho que ele vai mudar. O PDT vai ter o destino do PSDB, que quando perdeu o poder se esfarelou, ou não? Não, o André e o Carlos Lupe não podem se dar esse luxo. Não se pode se dar esse luxo. Porque o senador Tasso Gereissati, literalmente, como ele é um empresário de sucesso, um homem que tem uma vida tranquila, ele pode se dar o luxo de se aposentar e se afastar da política. A candidata dele, a Camila de Castro, teve uma votação boa, mas irrisória em relação ao que o tarcismo já foi forte na região fortalezense. Então, ele vai se retirar. Ele vai se retirar. No caso do Tarso, já se retirou. No caso do André, não. O André tem uma eleição em 2026 que, se o governo do Estado for para cima dos poucos municípios que sobrou a ele, o PDT não faz um federal hoje. Mesmo com o Roberto Cláudio sendo candidato, não faria hoje
um federal. Então, eles têm que trabalhar, ou vão se fortalecer na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ou vão se reaproximar do governo estadual e criar uma... Eu vou lhe dar um exemplo que já aconteceu, se você me permitir rapidamente. E o Domingos Filho, em 2018, se reuniu com as oposições. Quando chegou em 2018, ele se reuniu com as oposições. Tasso, Eunício, Capitão Wagner, Genesiano Noronha. Mas quando chegou na véspera de fechar as alianças, ele pulou para a campanha de reeleição. Atravessou a rua, né? De Camilo Santana, junto com o Genesiano Noronha, né, do Campo de Solidariedade. Ali o que foi que eles conseguiram? Que ninguém mexesse nos colégios eleitorais dele. Então, ali eles conseguiram reeleger Domingos Filho e o próprio Genesias. A tendência do André Figueiredo é construir um armistício para não ser mais prejudicado eleitoralmente. Entendi. Aqui em Fortaleza, nesse segundo turno, o Luiz Cláudio, o que é que vai pesar mais? Proposta, denúncia, acusação, aquele bate-boca nos debates? Qual é a sua avaliação nesse ponto aí? Tentar captar os indecisos? O Evandro Leitão, ele não pode esperar que o eleitorado de sexo masculino vote nele. Esse eleitorado de sexo masculino vai votar no André Fernandes. É uma questão de gênero mesmo. Não, no André Fernandes. Sexo masculino, que a mulher vai votar mais no Evandro. Há essa questão de gênero, primeiro ponto. Está entendendo? O eleitor de baixa renda, dependente das políticas públicas, de 0 a 2 salários mínimos, vai votar no Evandro. Mas o cara de 2 a 5 salários mínimos vai votar no André Fernandes. Aí o cara diz, não, mas a alta classe média de Fortaleza, como você bem disse, de ensino superior, o que ganha de 10, tal, né? que ganha 10 salários mínimos, tal. Cara, esse eleitor, ele pode até se contaminar pelo fator emocional, mas ele tem uma certa racionalidade. A idade do André Fernandes vai pesar contrariamente nesse aspecto, nesse tipo de eleitor. Mas, por outro lado, ele se comunica bem com a juventude, né? Sim. Então, o Evandro tem que também saber dialogar com essa alta classe média que, em síntese, é bolsonarista, ou, vou usar outro termo, é antipetista, então, automaticamente, ele vai ter que adentrar num modelito de gestor. Se ele fizer besteira de querer achar que é um novo Eumano de Freitas, porque o Eumano de Freitas foi eleito a nível estadual porque a população queria a continuação da gestão. Não é o caso do Evandro, porque a própria população rejeitou a atual administração de uma forma muito fragorosa. Ele tem que mostrar que vai construir uma administração que vai equilibrar e trazer a parceria do governo estadual e do governo federal. Onde é que entra aí a chamada hegemonia do PT? Isso entra nesse debate, Luiz Cláudio? Não entra. Na cabeça do eleitor de Fortaleza, isso não pesa, né? Entra o antipetismo. Não é a mesma coisa, não? Não, porque, no caso, o antipetismo aqui é um sentimento contra o governo estadual. O petismo virou, no estado do Ceará, o que eu chamo de lulopetismo, uma maneira de administrar. 8 anos com Camilo e agora 2 anos com Eumano de Freitas. É um modelo administrativo, tá certo? Então, a rejeição a esse modelo administrativo, porque a rejeição ao Partido dos Trabalhadores já é incutida aí em algumas pessoas há muitos anos, sabe? Tanto a figura da Dilma como do Lula. Isso aí você não muda. Mas isso não quer dizer... E o André sabe explorar bem isso. Né? Sabe explorar bem. Outro problema do Evandro Leitão. A questão emocional agora. Uma parte da torcida do Ceará já entrou na campanha do Evandro Leitão. Mesmo da classe média, abaixo da classe média. O cara sabe, aquele cara é do Ceará, eu vou votar nele, porque é emocional, é passional. Mesmo com a gestão que... Tudo, não quer saber se o cara é do PT, não quer não. Do outro lado, você tem um torcedor do Fortaleza que está num bom momento, que sabe, não vou votar nesse cara, não, esse cara é torcedor do Ceará, vai ajudar o Ceará. Que loucura. Isso é uma loucura.
Isso vai para a urna, né? Você devia estar discutindo o melhor candidato para as políticas públicas, mas o cara não está nem aí. O cara é não um fanatismo, mas de uma visão estreita, que chega a um ponto desse. Você sabe que eu sou um frequentador árduo de padarias no final da tarde. Aí o cara diz, rapaz, você gosta muito de café? Não. Eu gosto de escutar as pessoas que estão próximas de mim, eu gosto de ver os bate-papos das pessoas. E esses dias agora, depois do primeiro turno de domingo, o que eu senti foi isso. O cara, torcedor do Ceará e do Fortaleza, falando isso, eu disse, pelo amor de Deus, não está se discutindo políticas públicas, está se discutindo se um é torcedor do Ceará e tem um histórico com o Ceará, e o outro, porque é Fortaleza, não quer papo com o cara porque ele tem um histórico com o Ceará. Isso me chamou muita atenção, que eu acho que é uma coisa que você deve futuramente discutir na sua coluna, como eu vou discutir no meu blog, porque a gente não sentiu isso no primeiro turno. As pesquisas dos candidatos devem captar isso aí, né? Não, porque não entra no radar. Porque, por exemplo, você não tem uma pesquisa como da Quest, Datafolha, que vai... Misturar futebol com política. Né? Não, que vai descaracterizar, se vai dizer, vai criar uma pergunta. Você é torcedor do Ceará, você vota no Evandro. Se você é torcedor do Fortaleza, você vota no Evandro. Uma coisa desse tipo. Pode até acontecer, até uma dica que eu dou aqui. Mas é uma coisa que a gente não sabe se vai fluir, sabe? Por isso que, na minha avaliação, a gente tem que ter muito cuidado que esse ingrediente novo, ele não tem parâmetro. Entendi. Vamos falar aqui de Sobral e de Juazeiro, né? Se dizia na reta final do primeiro turno, Luiz Cláudio, que os resultados iriam dizer muito do patrimônio político de Cid em relação a Sobral e de Camilo em relação a Juazeiro. Passado o resultado, onde houve derrota em Sobral para Cid e em Juazeiro para Camilo. Isso ainda se mantém de pé, essa tese de que essas derrotas, de alguma forma, passou a mensagem de que, de alguma forma, esse ciclo ele está sendo interrogado agora, tanto em Sobral como do próprio Camilo? Dentro das suas palavras, eu vou pedir licença. O mito dos amuletos eleitorais políticos, dos homens que, botando a mão em cima, elegeriam os prefeitos, foi por água abaixo. Nós discutimos em começo de setembro que eu dizia que Camilo ia passar mais tempo em Juazeiro que em Fortaleza, quando viesse ao estado do Ceará. Bateu. Cara, o Cid abandonou todos e os outros municípios do Partido Socialista Brasileiro e correu para dentro de Sobral. Perdeu. E não perdeu com uma candidata qualquer, não. Perdeu com uma candidata que foi governadora. E o candidato do Camilo lá em Juazeiro é o vice-presidente da Assembleia, um cara que já está no segundo mandato, que também tem um histórico muito bom. Fernando Santana. Tem um histórico muito bom. Não estamos aqui falando de duas candidaturas que foi tirado do colégio, não. São duas pessoas que têm história. Ele tem história. O Fernando Santana tem história no Cariri. Tem. Votado. A Isolda não tem só história, tem uma família, tem toda uma tradição. O próprio marido, ex-prefeito, etc. Ela foi secretária. Né? Agora, houve uma questão lá, em Juazeiro é fácil de explicar. A boa avaliação do Gleidson suplantou. E a união das oposições. Lá em Sobral, na consulta eleitoral que eu tive acesso da Paraná Pesquisa, eu não entendo, não sei o que foi que houve, que a rejeição dos homens à Isolda era muito grande. Ela não conseguia atingir nem 35% dos votos. E, adentrando ao município vizinho a nós, cara, é muito interessante. O Naumi consegue, mesmo sendo da oposição, ter um voto governista, de um eleitor saudosista do período dele, porque é o seguinte, o Naumi, ele pega um entre-safra, ele pega o final do segundo mandato do Washington Góes, que foi mal avaliado, e pega agora o final do primeiro e único mandato do Vitor Vale, mal avaliado. Então, na memória de um certo eleitor de baixa renda, de uma parte da população de Calcaia... O Naumi foi acima da média, né? Para esses dois parâmetros. Entendi. E ele sobrevive porque um eleitor, um voto de protesto, saiu do Aginaldo, do candidato do Coronel Aginaldo, do Partido Liberal, e foi para ele. Eu tinha avisado, não iria para a Emília. A Emília
era muito mais uma candidatura dissidente do que literalmente a candidatura Entendi. de oposição. Se ela tivesse feito um discurso dizendo que ia continuar o que havia de positivo no Vitor Vale e ia mudar o que há de negativo, ela teria chegado. E o Catanho se assustou, porque, viemos e convenhamos, ele tem um grande problema, que ele não tem como resolver. Como é que ele vai tirar o Vitor Valim agora do segundo turno do palanque dele? Muito bem. Luiz Cláudio, eu gostaria de agradecer demais a sua presença, você é sempre bem-vindo com a sua memória espetacular, com a sua vivência, sempre nos dando aqui uma aula dessas tratativas políticas, esses resultados, esses balanços. Muito bom, muito bacana o papo. As suas rapidíssimas despedidas, por favor. Eu acho que, como nesse terceiro bloco, a gente tocou num ponto muito interessante, como vai influenciar essa questão da torcida do Ceará e de Fortaleza. Tá. Pela amizade que eu tenho com você, eu acho que se nós trouxemos o Agriberto Júnior, que é da ampla pesquisa, uma dica que eu dou para você, que eu acho que ele pode dar uma luz sobre essa questão, porque pode ser é um dilema que eu pessoalmente não tenho condições de lhe explicar, a não ser que seja um cara que trabalha diretamente com estatística. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política, neste formato especial aqui, fazendo uma análise dos resultados do primeiro turno das eleições municipais. A gente agradece demais a sua companhia. Até o próximo programa. Um abraço.